Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Vinícius Heleno Fonseca, sou aluno graduando em Sistemas de Informação pela UNA, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E eu vou estar mostrando um pouco do que eu achei, né, do código-fonte, as vulnerabilidades com as operações binárias, e a proposta foi feita pelo professor Arquelau Pasta. Professor, vou estar apresentando aqui o meu compilador, é o VS Code. A primeira vulnerabilidade que a gente encontrou no código fornecido, que foi então a fazer, né, a entrada de dados que não sejam binários. Então, se eu colocar aqui outros caracteres que não sejam binários, ele vai permitir eu prosseguir para a próxima operação. Então, vou colocar aqui então o segundo valor binário, ele já vai gerar esse erro. Nesse caso, a gente não pode prosseguir com operações que não sejam binárias. Então, essa foi a primeira vulnerabilidade que a gente encontrou, né? Barrar operações que não sejam com zeros e uns e sejam valor divisíveis por 2. Então, essa foi a primeira vulnerabilidade que a gente achou, que eu não posso permitir valor que não sejam binários, né? Eu só posso permitir a entrada de 0 e 1 para a gente realizar a nossa operação, né? E também, agora eu vou apresentar a próxima vulnerabilidade que a gente encontrou, a divisão pelo numeral 0. Eu não posso, então, deixar que, por exemplo, o meu código, eu vou digitar um valor aqui em binário e vou então fazer a divisão. Quando eu dou Enter, ele permite então, eu fazer a divisão por 0. Ele retornou erro, obviamente, mas essa operação ela está incorreta, ela não pode ser permitida. A gente precisa dar um return on break para essa operação, pois não existem divisões de números binários. Agora então vou prosseguir para a próxima vulnerabilidade que a gente achou, que foi o estouro, né, a capacidade de 32 bits se exceder. Então, se eu executar mais do que 32 bits, a operação ainda deixa, né? Vou colocar mais de 32, vou colocar vários uns aqui. Imagina que essa operação vai ser gigantesca, vai ser bilhões, e aí eu ainda consigo realizar essa operação. Aí, eu deveria então pará-la, né? Realmente vai dar um estouro de buffer e ele não vai conseguir executar essa operação sem que a gente tenha um BigInt ou se não outra função que possa armazenar dados tão grandes, tá? Essa foi então a terceira vulnerabilidade que eu, em grupo com os meus amigos Victor e Norton, achamos, professor. E agora adiante eu vou estar apresentando as melhorias, né, e o novo código que a gente... Olá pessoal, um bom dia a todos. Então vou estar partindo aqui para a parte 2 do nosso vídeo e demonstrar um pouco das operações binárias e executando ela com as vulnerabilidades que foram encontradas, tá? Eu vou estar começando então com a operação de entrada de dados que não sejam binários. Então dessa forma eu vou digitar o numeral 2, 3. Então eu já parei o meu código. E também da mesma forma vou executar novamente, vou executar o numeral 1, vou fazer a operação de multiplicação e aqui eu vou digitar, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então eu já vou dar essa mensagem para o usuário que esse valor ele é inválido. E também, se o usuário tentar digitar o nome dele aqui, Marcos Fonseca, eu já vou estar barrando a execução do código, mostrando que essa forma está incorreta. E a próxima operação que a gente vai fazer é a divisão por 0. Então, está executando o código novamente. Vou colocar alguns binários aqui em sequência. Vou estar fazendo a divisão. Se eu fizer a divisão pelo numeral 0,
Então a minha operação já vai ser barrada, né? Já vai ter um break e vai retornar erro revelar o cálculo, devido a essa operação nunca poder ser executada, né? A gente nunca vai poder fazer uma divisão pelo numeral zero. E agora partindo aqui para nossa última operação, que seria o estouro de inteiros, né? A gente decidiu usar um Big Inter, que ele é imutável e também ele vai aceitar dados acima de 32 bits. Então, deixa eu executar aqui novamente, dar um clear, vou executar o código novamente. Ó. Então, dessa forma, vou executar aqui o 1 várias vezes por uma multiplicação por um binário menor. Eu vou estar executando e conseguir executar da forma correta, conseguir retornar o resultado, né? No outro código que foi fornecido, se a gente tentasse executar, então, um int que fosse maior que 32 bits, ele já ia dar um erro e já parar a execução desse código, né? Certinho, pessoal. Muito obrigado, professor, pela oportunidade, pelos ensinamentos. Eu vou estar encerrando aqui o vídeo para não ficar muito extenso, tá bom? Obrigado.